Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Olá pessoal, bom dia. Good morning everyone, good to have you here. Mais um domingo, o último domingo deste semestre, e a gente está feliz com a sua presença neste culto via internet. Se você está no YouTube ou se você está no Facebook, ainda a gente tem alguns segundos para você, quem sabe, convidar um amigo, uma amiga, um familiar que poderia ser beneficiado ou gostaria de ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Cristo, uma palavra de encorajamento, de desafio nesse final de semestre. Nem acreditamos que já
3 meses se passaram que nós estamos tendo cultos oficialmente via internet. Talvez seja esse o último, talvez seja o penúltimo, então fique de aviso se você é da nossa comunidade cristã presbiteriana. Meu nome é Darcy, sou o pastor Darcy, e é com alegria que a gente recebe você nessa manhã. Oramos, estamos nos preparando e queremos que esse momento de culto seja muito bom para a sua vida. Oramos para que Deus fale ao seu coração através da sua palavra, através das músicas de louvor. E sabendo que é o final do semestre, temos um trecho para ler de Salmo 13. Se você tem contato com a palavra de Deus, você conhece pessoas como Abraão e Sara, que saíram da sua terra para ir para a terra que Deus havia mostrado para eles. Quem sabe você lembra da história de Ruth e sua sogra, que saíram da sua terra e voltaram para a terra dela, da terra da sua sogra. Vida nova. Ou quem sabe você lembra da história de Esther, uma rainha que largou a sua vida e se tornou rainha e foi uma grande mulher usada por Deus para ajudar a libertar o povo. Ou por último, você pode lembrar de Moisés, a história de Moisés, que foi aquele libertador que tirou o povo da escravidão do Egito. Tudo isso para dizer momentos de transição. É hora da gente pensar no futuro, é hora de você e eu nos prepararmos para o segundo semestre, pensarmos no que Deus tem para nós. E esse Salmo de número 13 talvez nos ajude a pensar dessa forma. Aplica para quem está angustiado, aplica para quem está confiante em Deus, aplica para quem está já pronto para louvar Deus em espírito e em verdade. Olha o que a Bíblia fala. São 3 fases, a de questionamento, a de oração e a de louvor. E em breve a gente vai estar na parte de louvor com nossa equipe de louvor. Mas olha o que a Bíblia diz, Salmo 13, verso 1. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei que lutar com angústia em minha alma? Com tristeza em meu coração a cada dia? Até quando o meu inimigo terá vantagem sobre mim? A parte da oração, verso 2, verso 3. Volta-te e responde-me, Senhor, meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos ou eu morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós os derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. A parte final, demonstração de confiança. Verso 5. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor porque Ele é bom para mim. E eu convido você em adoração junto conosco nessa manhã. Talvez sentado na sua casa, talvez com a sua família, talvez sozinho, talvez super saudável e animado, talvez entristecido, talvez choroso, triste, magoado, talvez com dúvidas. Mas o salmista passou por tudo isso e experimentou a graça de Deus. Essa é a nossa oração para você. Vamos orar juntos? E aí a equipe de louvor continua dizendo que a gente vai adorar esse Deus e exaltar o nosso Rei Jesus. Oremos. Pai de amor, mais uma manhã, mais uma oportunidade que temos de adorar o Teu nome, de ouvir a Tua palavra, de refletir teologicamente, mais uma oportunidade de ver o Teu Espírito atuar na nossa vida, de receber o perdão que vem do alto, mais uma oportunidade de vermos quem Cristo Jesus é, o autor e o aperfeiçoador da nossa fé, mais uma oportunidade que temos de, onde estamos agora, apesar de não estarmos fisicamente juntos na igreja, estarmos juntos no mesmo Espírito, adorando o Teu nome. Mais uma oportunidade, quem sabe, de nossos amigos ouvirem um pouco mais do que o cristianismo fala, qual é a mensagem de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor use esse tempo como adoração verdadeira. Com essas músicas que a equipe de louvor vai cantar, nós oferecemos isso ao Senhor. Pedimos cura, restauração, forças, pedimos energia, pedimos a vontade de prepararmos para a nova fase da nossa vida. Por isso, aceita esse louvor. A nossa oração é feita não porque merecemos nada do Senhor, mas porque Jesus nos dá esse livre acesso em oração. Aceita a nossa prece, aceita a nossa vida, aceita a nossa música. É em gratidão. O Senhor tem feito grandes coisas. A vida está difícil, mas cantaremos ao Senhor porque o Senhor tem feito muito bem para conosco. É em nome de Cristo que a gente ora com gratidão. Amém. Vamos cantar? Amém. Bom dia a você, bom dia a sua família. A paz do Senhor esteja com vocês. Queria convidar vocês para louvarem conosco nessa manhã, dizerem que Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nós o louvamos, amém? Vamos cantar isso com todo o coração nessa manhã.
exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Amém, aleluia. Ele exaltado para sempre, para sempre. A próxima canção, ela conta uma história. Ela diz que em nossas vidas a gente tem um momento em que a gente escolhe Cristo. Claro que Ele que abriu o nosso coração a essa escolha, claro. Mas a gente escolhe Cristo e a gente nunca mais olha para trás. A gente segue a cruz, segue o caminho da cruz, segue Cristo pro resto da nossa vida. E é isso que a gente quer, que o nosso coração esteja cheio nessa manhã. É essa decisão que a gente fez de seguir a Cristo. Acho que os próximos domingos vão ser, na maioria, sobre os discípulos. Como eles, a decisão que eles fizeram, a decisão que levou eles a levar o Evangelho mundo afora. E essa é a decisão também que a gente tem que fazer na nossa vida. De escolher a Cristo, de viver por Ele, para Ele. E que a gente possa honrar Ele, glorificar Ele em toda decisão que a gente faz na nossa vida. Amém? Vamos cantar isso. Christ is enough for me. I have decided to follow Jesus. There is no turning back. There is no turning back. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will see no turning back. I've been set free. Sing it out. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, come on. Christ
salvation. Sing this with all your heart. And this hope will never fail. Heaven is our hope. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Everything you need is in you, Jesus. Your sacrifice and your love. And I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Yeah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in His. Everything I need is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. So I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. And I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. We have decided to follow Jesus, to follow Christ, to embrace His sacrifice, to embrace His love, and to embrace His victory. Christ truly is enough for those who give their lives to Him. E é isso que essa próxima canção diz. Toma o seu lugar na nossa vida, Senhor. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar,
Eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor, e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Reina sobre nós, reina sobre cada um de nós. Abale o chão, cava a tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão, cava a tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és. Toma o teu lugar. Peça pro Senhor Jesus e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor. Reina sobre minha vida. Abole o chão, cava a tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abole o chão, cava a tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Só tu és o caminho. Venho hoje me render, tua vontade obedecer. Eis a minha entrega, eis a nossa entrega, Jesus. Aleluia. Eis a nossa entrega, Senhor. Eis a nossa entrega, eis o nosso louvor, eis a nossa adoração, ó Pai. Receba, Senhor, e que o Senhor possa estar nos perdoando, ó Pai, dos nossos pecados, nos purificando, nos limpando, Senhor. Muito obrigado por tudo, pelo Teu amor, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua paciência para conosco. Muito obrigado por cada vida, Senhor, que está sendo abençoada através dessa live, Senhor, através desse culto a Ti. Que o Senhor possa estar abençoando essas famílias, Senhor, protegendo, Senhor. Esteja conosco,
ó Pai, e que esse louvor possa chegar ao Teu altar, Senhor, que o Senhor possa estar tendo prazer, ó Pai, em ver o coração do Seu povo, ó Pai, voltado a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai, entregando esse momento a Ti, Senhor. Amém e amém. Uau! Eu espero que você tenha tido oportunidade com esse início de culto de sentir a presença do Espírito na sua vida, refletir teologicamente a respeito do seu posicionamento, onde você está, ou quem sabe um momento de decisão, essa é a minha entrega ao Senhor, e essa é a nossa oração. Se você é parte da nossa igreja, a Comunidade Cristã Presbiteriana aqui em Danbury, em breve a gente vai estar cultuando ao Senhor de novo na comunidade da igreja, não mais sentadinho em casa, mas começando a vir para celebrar, estar juntos e começar a servir a Deus. Essa é a nossa entrega. Falando em entrega, o trecho que a gente vai ler para esse momento de entrega ao Senhor dos nossos dons e talentos se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22. Continuo usando essa versão, nova versão transformadora. É aquela história de Abraão, Abraão entregando em obediência a Deus o seu próprio filho. Se você nunca leu esse trecho da Bíblia, você vai ter que ler até o final para saber essa história. Mas olha só o desafio que ele recebe. Gênesis 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar que de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e voltaremos. Abraão pôs a lenha no holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, pai, sim meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. É hora de entrega ao Senhor. Uma delas é nossas finanças. Nossa igreja vive por causa de ofertas que a gente oferece ao Senhor. A gente aprendeu isso há muitos anos e temos experimentado isso. Se você está nos vendo de fora e quiser participar e ajudar, esteja à vontade, vai ser uma bênção para a sua vida e vai ser uma bênção para a nossa igreja. O ponto aqui é entregar nossas vidas ao Senhor, entregar os nossos dons ao Senhor, entregar nosso tempo ao Senhor, entregar o nosso semestre ao Senhor, entregar nossas vidas, nossos filhos, nossos pais, nosso trabalho, nossas expectativas. Eu gostaria que você usasse esse tempo para a gente fazer isso. Uma das partes é financeiramente. Você vai ver o nome, o text message, ou Venmo, você vê o site, ou mandar pelo correio. Essa é a maneira. A igreja tem sido sustentada mesmo na pandemia por causa disso. Mas o ponto final é a música que a gente acabou de cantar e esse trecho. Abraão foi desafiado por uma coisa muito grande. Não pense que Deus é um carrasco. Ele nunca pediria uma coisa maluca como essa. Mas ele queria provar Abraão e ver a dependência dele do Senhor. E tem esse verso, o Senhor proverá. E Deus tem provido. Então vamos oferecer isso para Deus agora. Essa semana, talvez, acho que foi na terça ou na segunda-feira, o filho de um pastor, que eu muito quero, o genro de um pastor, veio a falecer. Enfermeiro, homem de Deus, crente, jovenzinho, 25, 26 anos. Um câncer na perna, foi amputada, mas o câncer voltou. Depois ele está livre da quimioterapia, voltou de maneira intensa. 2, 3 semanas depois, ele veio a falecer. 25 anos, um menino, confiante no Senhor, um testemunho tremendo. Ele entregou sua vida ao Senhor. E a gente não entende por que alguém tão jovem, um bom profissional, casado de jovem, homem de Deus, é levado tão cedo. Deus tem seus planos. E quem sabe nessa hora de oferenda, de dádiva ao Senhor, é hora de dedicação das nossas próprias vidas. O mundo mudou, a igreja mudou,
Ela continua a mesma, mas a forma da igreja vai ser diferente e vai exigir de você e de mim um compromisso integral, uma mensagem de esperança, vida ou morte. Jesus é o vencedor. Vamos orar? Pai de amor, nessa hora que a gente está preparando nossas ofertas, nessa hora que a gente está colocando no correio nossas ofertas, nessa hora que a gente está dando graças ao Senhor, é também uma hora de entrega do dinheiro, mas mais do que isso, do nosso coração. Pedimos a tua bênção para esse compromisso. Abraão teve essa experiência. O Senhor, na sua infinita misericórdia, poupou o filho dele, o Isaac. Mas o Senhor também, na tua infinita misericórdia, quando Jesus veio por vontade própria a esse mundo, Ele de fato foi colocado na cruz e deu de tudo de si para que nós pudéssemos ter vida. Então, em nome de Jesus, nessa hora de agradecimento e oferta, que a gente aprenda que a verdadeira adoração é quando a gente se esvazia e deixa que o Senhor nos encha. Então, em nome de Jesus, traz um avivamento para a vida da nossa igreja local. Se tem amigos e amigas, ou irmãos e irmãs de outras partes do mundo ouvindo isso, que seja um momento de reconsagração ao Deus Altíssimo, ao Senhor. Por isso, começa um avivamento com fim de pandemia, com problemas políticos, com reidentificação da nossa identidade, com parar de julgar pessoas pela cor das suas peles, ou julgar pessoas por sotaque, região, país. Em nome de Jesus, faça de nós homens e mulheres de Deus e que a nossa igreja seja um instrumento da tua paz. Oferecemos isso ao Senhor e em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 36, que diz: Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A palavra do Senhor foi lida. Que bom que você continua conosco nesta manhã. E a gente vai compartilhar a palavra do Senhor nesse trecho de Lucas. Vamos falar com o nosso Pai, talvez mais uma vez. Me acompanhe nessa oração. Pai de amor, continuamos a pedir e a nos colocar no Teu trono de graça para a reflexão desse trecho da Tua palavra. Fala de fato ao nosso coração e ensina-nos e também nos dê o poder para colocarmos em prática a verdade bíblica a respeito de Jesus e do Evangelho dele. Fala conosco, é a nossa oração, em nome dele, Jesus, o Salvador. Amém. Estamos
de fato em épocas de transição. O mundo está mudando, o mundo, quem sabe, mudou, e ao que as pessoas falam é a respeito do novo normal. As coisas não serão como eram antes, então tudo tem mudado. A maneira como a gente relaciona com outros, de vez em quando a gente esquece, mas estamos usando máscara, muitas vezes luva, a gente está o álcool gel, e a gente está se precavendo o máximo possível para não sermos contaminados ou sermos fonte de contaminação. Nós aqui no estado de Connecticut, nós estamos numa boa situação, o pessoal de Nova York também. Então, nessa área dos Estados Unidos, estamos na melhor fase, porque os casos são menores e a gente está feliz. Ao mesmo tempo, outras partes do país e do mundo estão passando ainda por grandes aflições a respeito desse vírus. Então a gente tem que pensar que o mundo mudou, a igreja mudou, e a gente está em processo de pensar quando vamos estar reunidos aqui. Tudo indica, está tudo certo quase por esse próximo domingo estarmos presencialmente aqui, e a gente vai fazer o plano do número de pessoas que a gente pode estar no prédio. A gente sabe que não pode mais usar a quantidade toda, então lembre-se disso. Mas são tempos de transição, são tempos de protestos, são tempos de readaptação com a nova realidade, ao entendermos o que é racismo, como é que funciona nesse país, em outros países, qual é o nosso papel como cristãos, no nosso diálogo um com o outro, politicamente extremamente complexo o assunto, e a gente também está revendo e tentando descobrir qual é a situação que estamos. Alguns de nós estamos tão empolgados no nosso próprio trabalho que a gente nem sabe o que fazer. Outros de nós extremamente preocupados. Alguns dos nossos filhos se formando e começando a nova fase da vida, outros preparando para o college, algumas outras crianças indo para a nova parte da escola. Então é bom isso. Alguns de nós, pais e mães, tivemos que aprender a ser professores por causa do pessoal estudando dentro de casa, e agora é a nova fase. Nós, como igreja, temos tido reuniões às quartas-feiras via Zoom, nas sextas-feiras as nossas células funcionam, os adolescentes também se reuniram, outros encontros, e alguns de nós já estamos até com algumas tentativas de encontros presenciais. Também tivemos no domingo passado a oportunidade de estarmos juntos também, alguns de nós, a gente está fazendo esses testes. Então agora está numa fase de mudanças, e você e eu precisamos nos adaptar. Então existem muitas situações que passam por nós, e nessa última mensagem do semestre, o semestre passou tão rapidamente, nesses últimos 3 meses principalmente. Então é hora de você e eu começarmos a pensar qual é o nosso novo normal, qual é a direção que nós temos, essa fase histórica de uma transformação tão rápida. Como é que vamos nos adaptar? Como é que você está pensando em fazer? Alguns de nós somos mais reflexivos e mais preocupados, outros de nós somos mais tranquilos, mas todos nós precisamos saber que as coisas mudaram. Então, quem sabe é hora de, pensando nesse trecho, enquanto eu orava essa semana e falando, Senhor, qual a nova direção? Para onde a gente está indo agora? E orando com os nossos presbíteros, orando com os nossos diáconos, vendo a situação da igreja, orando com o nosso pessoal da quarta-feira e pensando no futuro, no que Deus tem reservado para nós. A mensagem de hoje, nesse trecho que a Priscila leu, é no Lucas capítulo 24, que é o encerramento do livro de Lucas, esse grande historiador. A gente já teve umas 2 mensagens baseadas nele, também no livro de Atos, nesse semestre, lembrando do plano de salvação de Jesus, o tempo que Jesus viveu aqui nessa terra há 2000 anos, e essa parte final, que mostra o centro do cristianismo, a morte e a ressurreição do nosso mestre. E nesse trecho em particular mostra uma nova fase da vida dos seguidores de Jesus, que mistura emoções, mistura falta de entendimento da palavra, aprofundamento bíblico, a expectativa do poder que será derramado do alto para que eles tenham coragem de ser testemunhas. E eu não sei como que você se encontra nisso. Alguns de nós temos aproveitado o máximo desses nossos cultos virtuais, e até pessoas de fora, distantes, que não são aqui da área de Connecticut, também nos dando o prazer da sua presença. A gente louva a Deus pela sua vida, e esperamos que, se você é um cristão, uma cristã, você tenha uma igreja local e possa estar junto com o povo. Se você não tem essa comunidade local, quem sabe é hora de a gente começar a aprender. Escreva para nós, a gente pode talvez dar algumas sugestões na região que você está, aonde você pode achar uma comunidade de carne e osso, onde você vai fazer parte dela. Alguns da nossa igreja talvez estão acompanhando, e eu espero que todos estejam, mas muitos de nós, às vezes, as preocupações da vida nos deixam meio aturdidos, e quem sabe você também
não está sempre participando dos nossos cultos virtuais, e eu recomendo que você assista os anteriores e fique ligado no que a palavra de Deus tem sido dita para nós. Eu, quando prego, eu estou pensando para o nosso povo primordialmente, o povo da comunidade cristã presbiteriana aqui de Danbury. Mas eu sei também que existe um outro público, mais pessoas que ouvem e são abençoadas, tanto com o período de louvor, quanto o período da mensagem. Então, que Deus abençoe você, mas pensando mais especificamente no nosso plano de ação, como igreja, para onde nós estamos indo, essa é uma hora muito singular para você e para mim. Nós temos grandes desafios como cristãos, e quem sabe é a hora que Deus está chamando você para uma vida mais profunda, uma vida mais coerente, uma vida mais alegre, uma vida mais cheia do Espírito, uma vida mais influenciadora positivamente da mensagem de Jesus. Temos um plano de ação, temos um alvo de celebrar pessoas, conectar com pessoas, e está chegando a hora da gente voltar a fazer isso. E esse trecho mostra, eu vejo, uma grande transição, é esse período de mudança entre o que acontecia e agora a nova fase, com Jesus ressurreto, com Jesus que de fato venceu a morte. E os discípulos não estavam ainda preparados para essa realidade. Jesus havia já avisado a eles do que estaria por acontecer, qual era o plano de ação, qual era o alvo que eles tinham, mas os discípulos não estavam completamente preparados para essa nova realidade. Por isso que esse trecho, creio eu, é vital e importante para nós, nesse período de transição. Marca o primeiro semestre que acaba, marca um momento mais severo, por assim dizer, desta pandemia, marca um período de mudanças históricas no nosso país, entre racismo e como a abordagem do racismo e como avaliar história, marca uma época de protestos, onde estátuas estão sendo derrubadas e algumas vezes sem saber o porquê, quem é a razão, qual o motivo disso. Causa problemas para quem é contra isso, causa uma certa alegria talvez para alguns que estão fazendo, e para uma grande maioria não vai fazer diferença alguma destruir estátuas. Nós queremos ver mudança de vida, de comportamento, nós queremos ver coisas mais essenciais. No nosso caso, ver coisas mais bíblicas acontecendo. No nosso caso, quem sabe se você tem a tendência de ser racista, mas é a hora de mudar e falar, Senhor, eu me arrependo disso. Quem sabe a sua indiferença ou a minha, é a hora também de uma mudança. Então eu vejo que esse final de semestre, esse domingo em particular, talvez seja um dia de cura e de restauração. Esse trecho, a gente vê enfrentando uma crise. Esses discípulos, homens e mulheres que estavam juntos com Jesus, que acompanharam o ministério de Jesus, estavam num período de transição, estavam enfrentando uma crise. Às vezes você e eu não conseguimos imaginar a expectativa. Eles andaram juntos com Jesus, tanto o grupo pequeno dos 12, como o grupo maior, que existiam as mulheres que acompanhavam, que financiavam, que estavam juntas em oração, trabalhando junto com Jesus. Tinha aquele grupo de 70 pessoas, e vai dizer no livro de Atos que tinham 120. Então é um grupo que é mais ou menos desse tamanho, entre grupos pequenos e grupos maiores, que andaram junto com Jesus, alguns deles desde o início do ministério de Cristo, mas agora, o que já havia acontecido semanas atrás, é a terrível última semana da morte de Jesus, a crucificação de Jesus e toda a angústia que isso traz. Às vezes a gente não para pensar, e cristão, a gente repete tanto que Jesus morreu na cruz. Alguns de nós, as nossas igrejas têm cruzes, a gente lembra que Jesus morreu na cruz, e hoje a cruz de Cristo é algo que traz esperança para nós. Jesus morreu por nós na cruz, e a cruz agora é um símbolo de glória, de esperança, de vida renovada, de perdão de pecados, de pagamento pago, de vida eterna, porque Jesus ressuscita no terceiro dia. Então, aquela vergonha da cruz, aquele abandono da cruz, aquele pagamento drástico e severo de que Jesus dando a sua vida por nós, no lugar que você e eu deveríamos estar, para nós se tornou um motivo de alegria e glória. Mas nós não podemos nos esquecer que a morte na cruz era o pior tipo de morte daquela época, vergonhosa, terrível e dolorosa. Cidadãos romanos, não eram para ser colocados numa cruz, tal era a tragédia, a desgraça de uma morte como aquela. E Jesus, o nosso mestre, o puro dos puros, o santo dos santos, o Filho de Deus, o obediente, o nosso irmão mais velho, o Criador dos céus e da terra,
toma aquele lugar que era o nosso e morre na cruz. O desespero, a angústia dos discípulos, a tristeza, as lágrimas, o choro, a dor. No terceiro dia ele ressuscita, e o final do livro de Lucas mostra isso. As mulheres indo até lá, tentando trazer perfumes para finalizar o processo da morte de Cristo, descobrem que Jesus está vivo. Ele, um pouquinho antes, anda no caminho de Emaús com aqueles outros discípulos também, e prova e mostra para eles que ele está vivo. Lembra que ele é descoberto, ele se dá a conhecer, depois de horas de conversa, no partir do pão, e aqueles discípulos que estavam meio tristes, sabendo da ideia da ressurreição, mas tristes, eles vão até ali. Então, essa é a história que eles estão se encontrando, enfrentando uma crise, uma nova realidade. Essa nova realidade, esse primeiro ponto que eu estou falando, é essa questão de estarem assustados, amedrontados diante dessa tragédia que aconteceu. Mesmo com a certeza, mesmo com a notícia, mesmo com a novidade, mesmo com a nova realidade que Jesus estava vivo, e isso trazia uma alegria, ao mesmo tempo trazia medo e espanto. Não acontece isso toda hora. A gente viu Lázaro ser ressuscitado, e a gente sabe que Lázaro eventualmente morre. Foi um grande milagre para mostrar o poder de Jesus, e ele fala, Lázaro, saia dali, e Lázaro, depois de 4 dias morto, ele volta à vida, mas não à vida eterna. Ele volta e eventualmente ele morre, e um dia todos nós estaremos juntos, como a Bíblia fala, no novo céu e nova terra. Mas Jesus, completamente diferente disso, ele sai da morte com o seu corpo transformado e pronto para ser elevado aos céus, como pregamos há algumas semanas atrás, a ascensão de Cristo aos céus, e agora que ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Eram momentos difíceis, e eu fico pensando na minha e na sua vida, se às vezes as durezas da vida não nos fazem pelo menos ter uma singela lembrança, uma maneira de nos identificarmos com o pavor e a angústia e as dúvidas e as certezas e a mistura de alegria com preocupação e ansiedade e temor que eles passaram. Então, o primeiro ponto para a mensagem de hoje é esse: nessa enfrentar a crise, uma nova realidade, um novo normal estaria surgindo, mas nesse processo eles estavam em período de adaptação. Primeiro verso 37 fala o seguinte para nós, Jesus aparece. Antes disso, o verso 36 mostra a entrada de Jesus nesse lugar que eles estavam ali reunidos. Jesus aparece ali. Lembra que é estranho para nós, hoje a gente tem tecnologia, consegue ver filmes e imagens, e vocês estão me vendo e eu não estou aqui, vocês não estão aqui. Hoje é muito mais prático. Imagina há 2000 anos atrás Jesus aparecer naquela sala, o susto que isso daria. Ninguém nunca tinha visto um filme na vida, e Jesus aparece naquela sala onde eles estavam reunidos, com medo de várias coisas. Dentre elas, Jesus, o líder deles, havia sido morto, e os romanos estavam muito aflitos com o que estava acontecendo, e eles estavam, os discípulos, certamente amedrontados, como Pedro já esteve um pouco antes, enquanto Jesus estava para ser crucificado. Aquele temor, será que eu vou também nessa hora? Um medo invadiu o seu ser, mas agora os discípulos estavam reunidos num lugar fechado, e Jesus aparece no meio deles, algo miraculoso, algo singular. E quando isso acontece, verso 37, nessa nova realidade, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Alguma tradução tem a coragem de colocar também vendo um fantasma, vendo algo não normal, um espírito. Ele apareceu ali, e aquilo causou espanto. Eu não sei que tipo, eu não quero alegorizar o texto bíblico, mas por ser naquela época uma nova realidade, um novo normal estava sendo iniciado, nós também, creio eu, e falando com pastores, ouvindo pastores, lendo artigos, pensando na vida da igreja, nós como igreja certamente estamos entrando no novo normal. As coisas serão diferentes, até termos igreja com um monte de gente como a gente sempre gostou, talvez demore, mesmo a nossa, vai ser um número mais reduzido, a gente vai tomar conta de limpar as mãos com álcool gel, a gente vai vir de máscara na igreja,
igreja, a gente não vai poder estar grudado um no outro como brasileiros que somos, a maior parte de nós gosta de ser. Mudanças acontecerão, a maneira como a gente vai reagir um com o outro, a maneira, já que o país está mudando também com relação a como a gente conversa com pessoas, as brincadeiras, as piadas que eram normais e que agora estamos tendo uma nova consciência que não é para ser feito do jeito que fazíamos antes, menosprezar pessoas. Quem sabe, apesar de ser um negócio mandado, mas é um conceito bíblico, não nos é dado o direito de menosprezar pessoas. E você sabe, e eu sei, que fomos criados e aprendemos e gostamos de tirar barato, de fazer uma gozação com alguém que é um pouco diferente da média. E às vezes, sem saber, estamos ofendendo. Às vezes sabemos, é algo ruim. Às vezes é uma mera brincadeira, mas o novo normal vai exigir da gente tomar cuidado com o que fala. E vai ser uma coisa boa, creio eu que vai ser uma coisa boa. Mas, como todo pêndulo sempre vai para um lado ou vai para o outro, talvez por um período maior, a gente vai ter que se preocupar muito mais, porque quem vai estar tomando conta das novas ideias do mundo, talvez não goste das coisas que você fala. E quem sabe, algumas coisas que você fala são completamente verdadeiras. Mas quem sabe, quem está no poder não vai gostar. Então, estamos em tempos de mudança. Mudanças para melhor, mudanças para pior, mas estamos em tempos de mudança e existe uma nova realidade. E cabe a nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, começar a aplicar a verdade, porque nesse trecho, Jesus não se preocupou em deixá-los assustados. Ele, de fato, apareceu no lugar onde eles estavam. E a ênfase era, o texto mostra várias descrições do estado de espírito, da reflexão, da experiência que esses discípulos passaram nessa nova realidade de Jesus ressurreto. 37, eles ficaram assustados e com medo. Existem umas variações muito interessantes na língua grega, que eu não vou gastar tempo com isso, mas só lembrando, assustados e com medo. Verso 38, Jesus explica o que eles estão passando, porque vocês estão perturbados, não só assustados e com medo, mas perturbados. E Jesus ainda continua na sua pergunta, e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Então, homens e mulheres de Deus, pessoas que haviam visto Jesus, pessoas que haviam ouvido que Jesus disse que ele morreria e ressuscitaria, algumas pessoas que haviam visto promessas do grande Messias, que seria o rei de todos, e agora, acreditando que Jesus era de fato esse Messias, que Jesus havia morrido, a tristeza da morte, da dor. E quem passou esses últimos tempos por perda de alguém, você sabe quão dolorido é. Todos nós tivemos alguém nas nossas histórias, e quem sabe ultimamente alguns casos têm acontecido, eu tenho na minha memória alguns casos, eu mesmo perder o papai, perder minha mãe, sente aquela falta, e dá para lembrar o dia, a tristeza, a angústia, o vazio no coração. Jesus, muito amado dos seus discípulos, nessa nova realidade, e de repente ele aparece nessa reunião, as dúvidas batem. Quem sabe você, nessa fase de crise, tem suas dúvidas, não a respeito de Jesus, está garantido isso no seu coração, você já leu na palavra, você está firme nisso, mas as dúvidas, as doenças, será que eu vou ficar doente? Será que eu vou morrer? Será que eu vou viver muito tempo? Será que eu vou ver meus filhos crescer? Será que eu vou ver meus filhos casarem? Será que eu vou ver minhas filhas terem filhos? Será que eu vou virar vovô, vovó? Será que, sabe, uma série de perguntas que às vezes passa pela sua cabeça. Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que Deus de fato responde oração? Ou as coisas que não estão acontecendo? No caso deles, era especificamente relacionado com Jesus e com as consequências da morte e ressurreição de Jesus. Mas Jesus não foge da realidade. Ele está presente. Lembra que uma vez Jesus estava num barquinho e com os seus discípulos. Uma grande tempestade surge, mas ele está dormindo. Dá a impressão que ele está alienado com relação à realidade do sofrimento dos seus discípulos. Os discípulos o acordam, ele numa simples oração acalma aquela tempestade. Às vezes você e eu estamos nesse período do barco, angustiados de um lado para o outro. Ou quem sabe a nossa situação é quando os discípulos estavam vendo Jesus pregar, aquele monte de gente naquela reunião no parque, e aí chegou a hora de comer e Jesus fala o desafio para eles. Dá de comer para o pessoal. E os discípulos respondem, mas mestre, não tem comida para tanta gente? E pães e peixes aparecem e são multiplicados após uma oração. Mas essa angústia de liderança, o que fazer? E quem sabe na nossa igreja você está preocupado, como é que a gente vai voltar ao normal? Qual que é o normal? Quem sabe você está esperando que seja um normal como era antes, e agora
o momento é de desafio, de pensar fora da caixa. Jesus não os necessariamente censura pela sua falta de fé, mas eu admiro a paciência, a longanimidade, a paz, a alegria que Jesus traz. Ele começa já dizendo paz, verso 36, paz seja com vocês, que a minha paz esteja na vida de vocês, e quem sabe numa nova realidade, a primeira coisa que você e eu precisamos saber é que a paz de Cristo estará conosco, e eu oro para que esteja na sua vida, e que a nossa nova fase de igreja presencial seja uma tremenda bênção para nós que já conhecemos o Evangelho, mas principalmente para outros que ainda não têm noção de quem Jesus Cristo é, e vivem nas suas angústias, sem saber da realidade do Evangelho. Jesus é paciente com eles e com nós. E ele faz e fala a mesma palavra hoje. A minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Tenham bom ânimo. Mas Jesus, nessa demonstração da nova realidade, verso 39, fala, vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Muitas vezes no cristianismo teve a época de dizer que Jesus de fato não ressuscitou. Parecia que ele tinha ressuscitado, talvez ele não tinha nem morrido. A ênfase aqui é que eles sabiam que Jesus havia morrido, e de fato ele apareceu ali, não como um espírito, uma imagem, um vídeo, mas apareceu lá, ele afirma, estão vendo, sou eu mesmo, não fiquem assustados. Verso 40, olha a paciência de Jesus em provar quem ele era. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas não pense que o pessoal naquela época era muito crédulo e acreditava em qualquer coisa. Olha só nessa nova realidade que eles afirmam, verso 41, e por não crerem ainda, e aí Lucas, que é um médico, é um historiador, ele põe os dois lados da história. Lucas sempre apresenta a história, desde o primeiro capítulo até o final do livro de Atos, os 2 livros que ele escreveu, maneiras muito detalhadas. Ele põe situações de pessoas que estão fora do círculo, tanto até o começo do livro de Lucas, mostrando que Deus é o Criador de todas as coisas, e lá do Gênesis, de Adão, ele vai vindo a sua geração e mostra a realidade do ser humano, do amor de Deus para com a humanidade, e sempre coloca uns detalhes na história, e ele fala assim, mostra as mãos e os pés, e estavam tão cheios de alegria e de espanto. Ele mostra que é um grande milagre, uma alegria, o mestre está vivo. Ao mesmo tempo, eles estavam espantadíssimos. A vida cristã, às vezes, para nós, tem se tornado muito mecânica, e a gente não se dá às emoções. Alguns de nós, extremamente emotivos e pouco conteúdo. Outros de nós, com conteúdo e emotivos. Outros de nós, achamos que emoções não cabem dentro da vida da igreja, mas Lucas descreve uma mistura de alegria com espanto, de como é que a nossa fé funciona. Jesus está aqui mesmo, você quer ver, você não sabe o que está acontecendo. E na realidade dos dias presentes, enfrentando essa crise, a gente vai ter que falar, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei e interpretar os fatos ao meu redor de maneira bíblica, coerente, usando as cabeças que o Senhor me deu. Me dá a sabedoria para aplicar os versos bíblicos, para conhecer os Teus princípios e aplicá-los no dia a dia. Por isso que essa ênfase, essa nova realidade, ele é de espanto. E Jesus, na sua compaixão, para provar que de fato é um novo corpo, e ele fala que a gente vai ser semelhante a ele no dia da ressurreição, é uma mistura, não dá para explicar. Jesus aparece numa sala e ao mesmo tempo ele faz essa pergunta no verso 41, vocês têm aqui algo para comer? Sabe quando dá uma parada? E deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Uma nova realidade. Jesus, que sempre havia comido na presença deles, agora ressurreto, faz o mesmo. Mudança radical, nova realidade. Eles estavam se preparando para o que ia acontecer. E a minha oração, aplicando esse trecho e pensando nessa nova realidade, qual é o desafio que Deus tem para você e para mim como comunidade, como irmão, como irmã na fé? A gente vai, por causa da crise, esfriar na nossa fé, ou vai ser a hora que a gente vai aquecer? A gente vai só andar como a gente andava antes, ou agora vai ser um novo começo? As mensagens que eu tenho orado para nós, para o mês de julho, tem a ver no livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai investir um pouco, 4 semanas no livro de Atos dos Apóstolos, as pregações, 4 pregações
que mostraram o início da vida cristã. A gente vai ter a parte das mulheres servindo a Deus no reino de Deus e no início da igreja. E a gente vai ver também uma ênfase no louvor, a maneira como o povo adorava Deus e reconhecia a soberania intensa e poderosa do nosso Deus Altíssimo na nova fase. Hoje é o final de uma ênfase da fase a partir do mês de julho, é o começo, o que Deus tem reservado para nós, o que seremos nesse mundo daqui para frente. Jesus come na presença deles. Mas essa é a primeira coisa, enfrentando uma crise, é vendo a nova realidade. Temos novas coisas para fazer. Vamos nos relacionar de maneira diferente. A igreja vai funcionar de maneira diferente. Às vezes na internet, às vezes presencialmente, mas em carne e osso, ajudando um ao outro, servindo um ao outro, crescendo em relacionamento, sonhando com novas pessoas que precisam conhecer a verdade do Evangelho. E para isso, é a segunda parte da mensagem. A revelação é reafirmada. A Escritura Sagrada é reafirmada. Num momento de crise, a gente precisa ser solidificado em algo que não muda, algo que é verdadeiro, e a palavra do Senhor é a verdade. Esta é a palavra, a revelação de Deus para nós. Tudo que você e eu precisamos saber a respeito da nossa fé, a respeito de quem nós somos, para onde vamos, o que é vida, o que é morte, o que é pecado, o que é perdão, o que é redenção, o que é paz, está escrito nesse livro. As outras coisas a gente vai na faculdade, vai na escola e aprende como construir casas, como fazer outras coisas, mas isso aqui mostra a realidade do nosso ser, como entender a razão do nosso viver. E Jesus, nesta apresentação da nova realidade, mostrando àqueles irmãos e irmãs como enfrentar a crise, a segunda parte dessa mensagem é a revelação reafirmada, e a gente vê isso a partir do verso 44. Quando Jesus, com toda a paz, com todo o encorajamento, mostra a realidade de quem Ele é, Jesus que venceu a morte, Ele começa a falar assim, e disse-lhes, foi isso o que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Às vezes você e eu estamos ouvindo mensagens por meses e por anos, e ela não entra na nossa mente, e muito menos faz aquele efeito que deveria fazer no nosso coração. Mas que bom que você está aqui hoje. Que bom que a gente está voltando para essa palavra, que bom que a gente ama a palavra de Deus, e que bom que a gente está ouvindo isso. E que bom que a gente tem tecnologia, que a gente pode voltar e repensar, e falar um com o outro, mas no enfrentamento da crise, a revelação, a Escritura, a Bíblia, a mensagem do Evangelho é reafirmada. E fala como? Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa é a mensagem do Senhor. E toda vez que Lucas ou outros autores, Paulo, por exemplo, fala a respeito da lei de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e fala dos profetas, desde os maiores, os grandes, aqueles livros enormes, como os menores, e também fala do livro dos Salmos, toda a essência de como orar, de como ter comunhão com Deus. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito, tanto na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. E hoje, ao enfrentarmos a crise, você e eu podemos ouvir as notícias. E eu vejo que muitas vezes, eu já falei sobre isso, e eu tenho conversado com vocês, ouvir notícias às vezes deixa a gente deprimido. Não que a gente tenha que fugir da realidade, mas temos que sondar um tempo para dar uma parada e pensar quanto de notícia ou de interpretação da notícia ou de aparência de notícia que estamos ouvindo. Porque pessoas querem sempre nos dominar. Notícias de mais várias formas, tanto as da direita como as da esquerda, as do meio também. Elas querem nos levar a pensar da maneira como os escritores, os comentaristas fazem. E você e eu precisamos estar cientes que as pessoas sempre querem ter seguidores, e nós seguimos a Cristo. E como pedir para Deus a sabedoria de avaliarmos bem e não sermos dominados pelas culturas do dia a dia, ou pelas mensagens novas, ou pelas ênfases. Algumas delas muito boas, outras não tão boas, mas Cristo fala nesse momento de enfrentamento de crise que eles estavam passando, a revelação de Deus, a Bíblia foi reafirmada. A Bíblia não é uma surpresa a cada dia, Deus deixou todo o princípio montado para nós, para que nós seguíssemos esses princípios que são divinos, são celestes, são originais, são santos, são puros, demonstram a realidade de quem Deus é, e lembrando do Deus que deve ser adorado. Então, eu amo pensar que no enfrentamento de crise, precisamos ter bases sólidas do que nós pensamos, do que cremos, do que a Bíblia fala. E muitos de nós cristãos
Estamos usando o cristianismo como uma mera religião e não como um momento de servir a Deus, já que Ele nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Enfrentando a crise, o primeiro ponto foi uma nova realidade, o segundo é a revelação reafirmada, a mensagem tanto do Velho como do Novo Testamento, o plano que Deus havia feito. Era necessário o que está escrito na lei de Moisés, e Moisés é aquele que liberta o povo, um povo que estava escravizado por 400 anos, e agora tem a chance de ir para um novo começo. As promessas que Deus havia feito para Abraão, Isaac e Jacó, as promessas que Deus havia feito para Sara, Raquel e Rebeca, as esposas, a promessa que Deus havia feito para que essa família pudesse ser bênção para todas as outras famílias da terra, estava em andamento. A promessa que Deus fez, mesmo quando Jacó foi, José, o seu neto, o seu filho, e Jacó foi levado ao Egito para preservação da vida, e disso virou um momento de escravidão, quando Deus chama Moisés, ele tira o povo daquela mentalidade, um outro momento de crise que mostra a Bíblia, o povo de Deus passando, e tinham que se pensar agora como cidadãos livres, que estavam indo para a terra prometida, e eles demoraram muito tempo para compreender. Lembra os 12 espias que foram ver a terra que Deus havia prometido, que era deles, e os espias foram e observaram e viram que era uma terra fabulosa, com terra muito boa, seria ótimo para eles, mas 10 dos 12 não acreditaram que eles seriam capazes de tomar posse daquele presente que Deus havia dado a eles. Em momentos de crise, a gente não vai para a palavra, a gente não crê no Deus que não mente, e a gente começa a ver nas nossas próprias possibilidades e nos esquecemos. Jesus, conversando com esses discípulos nesse momento de crise, de reaprendizado, nesse momento de atuação prática do cristianismo, do seguir a Cristo Jesus, ele vai para a revelação e afirma no verso 44, não havia dito isso, que era necessário que tudo se cumprisse a meu respeito, e a meu respeito, outro princípio de interpretação. Cristo Jesus aparece na Bíblia toda, não é um que ele nasceu só no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Ele sempre existiu, o Jesus eterno, que um dia se fez carne e habitou entre nós, mas toda a Bíblia é relacionada a ele. Ele é o centro da interpretação, ele é o nosso Salvador, é o nosso mediador, é aquele que veio segundo a ordem de Melquisedeque, como a Bíblia fala, mas ele fala, não sabiam vocês o que eu já havia falado, que a Escritura Sagrada deveria ser cumprida, de tudo que ela havia dito, o Messias prometido nos livros do Velho Testamento, os profetas, o Salmo 22 mostrando quem era Jesus, o sofrimento na cruz, a certeza disse o Senhor a meu Senhor, o rei Davi, o super rei que todo mundo amava na história, 1000 anos antes de Jesus. No Salmo fala, disse o Senhor a meu Senhor, e Jesus mostra que Ele é o Senhor, ou Jesus que fala que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é a mensagem que a Bíblia fala, e cabe a nós pensar na verdade, obedecer à verdade, conhecer a verdade, e quem sabe esse é o desafio que você e eu temos para essa fase da nossa vida. Orar e pensar nisso, a verdade da palavra de Deus, e conhecereis a verdade vai libertar vocês. Que nesse final de semestre, quem sabe seja o desafio seu e meu. Alguns de nós estamos lendo a Bíblia em um ano, não tem nenhuma lei para se ler a Bíblia em um ano, mas muitos de nós não temos o hábito de ler a Bíblia. A gente não conhece o que a Bíblia fala, e quando chega uma teoria nova, um princípio novo, nós não somos levados, a gente é levado porque a gente não tem base, não tem raiz, a gente não está enraizado, a gente não está crescendo na fé em Cristo Jesus. E a gente às vezes não sabe como explicar o que a gente crê, ou a gente não tem coragem de conversar sobre esse assunto com outros, porque a gente está tão sem base na nossa fé, que a gente tem medo de ser iludido por outros, sendo que Jesus nunca teve problema de conversar com gente que não concordava com ele, e nós cristãos também. Não precisamos forçar religião goela abaixo, podemos explicar a verdade daquilo que cremos de maneira muito simples, de maneira muito amorosa, de maneira muito séria, de maneira inteligente. Jesus mostra a eles que em momentos de crise a gente tem que voltar para a palavra. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Lembra quando Jesus falou isso e Pedro disse, não tem mais peixe, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Esse é o segundo ponto. Então, enfrentando a crise, primeiro, existe uma nova realidade. Aprenda isso, saiba disso. Eu preciso saber disso e você também.
como criar filhos, como conversar com eles, as dúvidas que eles têm, o que eles creem, a linha política deles. Nós precisamos conversar com nossos filhos, nós precisamos saber que existe uma nova realidade, nós precisamos passar a informação bíblica, a gente tem que gastar tempo e arrumar de alguma forma conversas que mostrem a eles, quando eles estiverem sentados, quando eles estiverem andando, quando eles estiverem brincando, a respeito da palavra do Senhor, os discípulos primordiais que você tem, se você é pai, se você é mãe, se você é tio, se é tia, avó, é a criação dos seus filhos nos caminhos do Senhor, e com isso expandir para outros que não conhecem o Evangelho. E o último ponto, pensando em enfrentar a crise, o poder para atuar está garantido, o poder de Deus para atuarmos na vida cristã está garantido, o poder do Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo está conosco. Outros domingos falamos que depois dessa cena existe a ascensão de Jesus, e ele vai aos céus. E a promessa, também tivemos uma outra pregação no dia de Pentecostes, não vou deixar vocês órfãos, disse Jesus, vou mandar o outro Consolador para estar para sempre com vocês, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que pairava no início do mundo, o Espírito Santo que falou de Deus pelos profetas, o Espírito Santo que concebeu, foi aquele que Virgem Maria, concebido, Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Tivemos uma outra mensagem disso, mostrando que o poder havia sido garantido. E para você e para mim, nessa fase, nesse novo desafio, nesse enfrentamento de crise financeira, emocional, psicológica, eclesiástica, como vai ser a igreja, como vai ser o nosso relacionamento, como é que vai ser a vida, é hora de saber que o poder nos foi dado. Olha só o que fala o texto, verso 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. A gente sabe que é o Espírito Santo que nos ilumina. Nesse caso foi Jesus estando lá, dizendo para eles, quando ouviram da palavra da verdade, o ensinamento, às vezes você e eu vamos proclamar, e devemos proclamar o tempo todo, mas é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Cristo, é o sacrifício que Jesus fez, é o que Jesus deixou para nós, o Espírito Santo que abriria nossa mente e o nosso coração para entendermos a verdade do Senhor. Jesus faz aqui, abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse que está escrito que haveria de sofrer, de ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Quando a gente começa a pregar arrependimento e perdão de pecados a todas as nações, conforme for desafiado, a gente não está fazendo isso sozinho, é no poder do Espírito Santo de Deus. Eu estava falando com um rapaz essa semana que apareceu aqui na igreja, e para pedir água, me pediu um copo d'água, e a gente ficou 1 hora conversando. E ele conhece várias coisas da Bíblia, mas não entende como algumas histórias da Bíblia funcionam. E foi uma boa conversa, porque ele trazia pontos completamente distintos. E a gente foi conversando, ele falava de lá, eu falava de cá, eu tentando compreender o que ele estava pensando. Eu não estava lá para dar respostas, eu estava lá para encorajando uma conversa. E ele falou assim, mas como é que você pode ter certeza que isso que você está falando é verdade? Como é que eu posso ter certeza que o que eu vou entender é a verdade? Perguntas muito interessantes. E sem forçar, mas em oração e ao mesmo tempo conversando, querendo entender o meu melhor do que ele estava preocupado em saber, sem eu ter que ser aquele que dá sempre resposta. Assim, o que você acha disso? Mas como você pensa? Já pensou dessa forma? A Bíblia fala assim, e explicando, uma conversa extremamente agradável, e eu peço a Deus que essa conversa seja uma semente, que o Espírito Santo de Deus fale ao coração dele. Mas para isso acontecer, Deus quer também que você e eu, tocados pelo Espírito Santo de Deus, saibamos que o poder já nos foi dado, o Espírito Santo de fato foi derramado, e nós hoje somos testemunhas desse poder maravilhoso, contando essa mensagem bíblica a respeito de quem Cristo é, o que Ele fez, de perdão de pecados, de purificação de vida, porque todos nós temos a tendência de sonhar com dias melhores, com dias mais esperançosos, com dias onde haja justiça. Nem todos, mas uma grande maioria de nós, e essa promessa da palavra de Deus, sendo testemunhas do sacrifício de Jesus, a justiça de Deus vindo e perdoando o nosso pecado, pagando o preço pela nossa dor e enfermidade e rebeldia contra Deus. Essa é a mensagem que temos o poder de pregar por causa do Espírito Santo de Deus, a mensagem que já veio lá do Velho Testamento, e que hoje, quando falamos, podemos nos achar malucos por acreditar nessas coisas, mas é a verdade.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O poder para nós atuarmos, o poder para nós pregarmos, o poder para nós proclamarmos, o poder para nós servirmos a Deus, já nos foi dado. Por quê? Ele fala isso, vocês são testemunhas destas coisas, no verso 48. Verso 49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lembra que isso aconteceu no capítulo 24 de Lucas, no capítulo 2 de Atos, que é o segundo livro dessa série, Lucas e Atos, vai mostrar que o Espírito Santo de fato foi derramado e que hoje nós, cristãos, temos o Espírito Santo dentro de nós, não esporadicamente como era no Antigo Testamento, mas nós somos templo do Espírito Santo. Ele está nas nossas vidas, está na nossa igreja, Ele está atuando, e é Ele que tanto foi o que revelou a palavra de Deus, aquele que inspirou homens e mulheres para escreverem a palavra do Senhor, e aquele que nos ilumina a mente para a gente poder testemunhar com integridade. Creio que em momentos de crise, nós precisamos estar firmes e buscando o que Deus tem para nós. Pedro é sempre lembrado como aquele que traiu o mestre naquele momento fatídico, na quinta-feira antes da ressurreição, antes da morte de Cristo, mas ele também é o homem que, tocado e cheio do Espírito Santo, transformado, um pecador como nós, mas um homem que começou a ver o poder de Deus de maneira intensa. Um dia ele está pregando, logo no começo do livro de Atos, capítulo de número 4, ele está pregando e o pessoal o prende e falam e quase que o obrigam a não mais falarem, não mais serem testemunha daquilo que Jesus havia feito. E olha só o que Pedro responde. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Atos 4, verso 18. E o verso 19 fala o seguinte: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Firmes no poder do Espírito Santo de Deus, eles continuaram a proclamar a verdade do Evangelho. Em momentos de crise, a gente vai talvez se apegar a conceitos históricos, conceitos filosóficos, a gente vai se apegar aos filmes, e eu amo assistir filme, mas a gente às vezes vai só ficar assistindo filme e vai querer ficar isolado. Alguns de nós vamos começar a beber bebidas alcoólicas com mais intensidade para ver se a gente fica meio esquecido do dia a dia. Ou às vezes a gente vai achar que cristianismo, porque Deus é tão generoso e as coisas estão andando bem, a gente está meio com saúde, um pouco de dinheiro, a família está tranquila, a gente começa a deixar as coisas de Deus para trás porque as coisas estão andando tranquilas. Deus é tão misericordioso que Ele continua nos abençoando mesmo quando nós o deixamos para trás um pouco, por um período. Mas a vida é complicada, as crises sempre vêm, e a gente sempre vai enfrentar uma crise ou outra, e se chegar na sua vida e você não tem Deus, não tem razão para existir, não sabe de onde você está vindo, para quem iremos? Jesus sempre desafiou os seus seguidores. Vocês querem ir com eles? Me abandonar? E é Pedro, creio eu, que fala, para quem nós iremos? Só o Senhor que tem palavras de vida eterna. A mensagem de hoje é uma mensagem de esperança, talvez um puxão de orelha na minha e na sua vida, que às vezes no momento de crise a gente não está disposto a viver na nova realidade, a gente quer as coisas que a gente conhece, e as coisas mudaram. Se você é líder nessa igreja, eu gostaria que você pegasse firme e a gente fosse instrumento de bênção de Deus para o futuro. Se você trabalha em algum setor da igreja, é um voluntário, chegou a hora da gente arregaçar as mangas e começar a servir com mais intensidade. Tem muito a ser feito. Então vamos estar servindo a Deus, é uma nova realidade com novas maneiras, a mesma igreja e a mesma mensagem, mas voltar para a palavra de Deus, não para suas emoções. Emoções são boas, mas elas são temporárias e elas enganam. Então vamos pedir para Deus emoções bíblicas, emoções sinceras, emoções gostosas, mas vamos pedir mais do que isso, firmeza teológica, firmeza bíblica, acreditar no que Jesus disse e não no que as pessoas ou nós mesmos queremos dizer para cada um de nós. A palavra de Jesus é: você é a minha serva, o meu servo amado, eu tenho prazer em você. E por último, nós temos já garantido o poder. Pedro foi transformado
homem pecador, mas mudado. A gente vê Lídia transformada pelo poder do Senhor, uma hospedeira. A gente vê a Rode, aquela menininha que estava lá no dia de oração, orando, quando Pedro estava preso, no capítulo 12 de Atos, e ela ouve a voz de Pedro, a igreja orando, pedindo libertação para que Pedro saísse da cadeia. Pedro, de fato, sai da cadeia, bate na porta, e no capítulo 12 ela chega lá, ouve a voz de Pedro, e tão alegre ficou, cheia de emoções, que ela esqueceu de abrir a porta e foi correndo avisar os irmãos da igreja: meu pessoal, o Pedro, o nosso apóstolo, Pedro está lá na porta. E ela disse: menina, você está sonhando, ele está preso. Não, eu ouvi a voz dele, ele está lá. Eu disse: não, é o fantasma dele, é um espírito, é uma ideia, é um conceito. Quem sabe você está muito alegre, está com vontade. E quando Pedro continua batendo, eles de fato veem que a oração foi respondida. Pedro estava lá e o Senhor continua os seus planos. O Senhor vai continuar os seus planos na sua vida e a gente tem que pensar em como fazer isso, em como aplicar essa verdade, o que Deus tem reservado para nós. Então eu gostaria que a gente orasse, encerrando essa mensagem e lembrando que isso é possível por causa do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Nós temos que colocar energia em nós para buscar Deus do jeito que Ele quer, mas quem sabe essa semana, por meio dos evangelhos, a gente vai ter que ser lembrado que o nosso papel é anunciar essa mensagem a outros. Quem sabe o nosso cônjuge não é cristão ainda e precisa ouvir e ver a nossa vida com Deus, e Deus vai tocar no coração dele. Quem sabe, como seguidores, a gente tem que começar a falar para os outros, testemunhar do que Ele fez nas nossas vidas. Às vezes não falamos isso, quem sabe é hora de começarmos a falar, não só de nós, mas do que Jesus fez nas nossas vidas. Ou quem sabe lembrarmos que Deus nos chamou para sermos testemunhas e contarmos para outros as benesses, as maravilhas de Jesus, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Que essa semana seja diferente para a sua vida e que o começo do novo semestre seja um recomeço, uma vida nova, cheia do Espírito, de alegria, de paz, de certeza, de lágrimas, mas de conforto, porque Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Oremos e falemos com o nosso Pai. Pai de amor, mais uma vez na Tua casa estivemos e a gente tem mais uma música para louvar, mas pedimos a Tua graça e a Tua bênção. Abençoa-nos, abençoa os nossos vizinhos e toma conta daqueles que estão aflitos e assustados, mas ao mesmo tempo nos dá a bênção de vermos pessoas novas vindo ao conhecimento de Cristo Jesus. E é para a glória dEle e no nome dEle que nós oramos. Fala conosco, Pai. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse viver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me.
vim para adorar-te. A gente está aqui se colocando na presença do Senhor e agora é hora de recebermos a bênção dEle. Época de mudança, época de temores, época de expectativas novas. Eu espero que esse início de semestre seja o melhor semestre da sua vida, mas para isso, você e eu precisamos da paz do Senhor no nosso coração, na nossa vida e no nosso dia a dia. Jesus sempre falou: paz seja com vocês em meio a grandes tribulações. Então vamos tomar bênção e tomar posse da bênção do Senhor nas nossas vidas agora. E quem sabe é a hora da mudança na sua e na minha vida. Uma vida de mais confiança, uma vida de cristianismo autêntico, uma vida de conhecimento da Bíblia, uma vida de testemunho, uma vida de doação, uma vida de criar os filhos no amor do Senhor, uma vida de perdoar aqueles que te ofenderam, uma vida de perdoar os seus pais, suas mães, quem sabe, uma vida de mais alegria, uma vida de paz. Por isso, vamos tomar posse da bênção na mensagem que recebemos hoje, no louvor que cantamos e no reinício de um semestre novo, cheio de expectativas. Então vamos tomar posse da bênção? Que a graça salvadora desse nosso Rei, o Rei da paz, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Criador do universo, que está em controle de todas as coisas, e o poder, o conforto, a alegria, a paz, a orientação, a tranquilidade, a energia, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós aqui nesta manhã, e não apenas conosco apenas, e sim com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém e amém. Vamos ouvir daqui a pouco alguns avisos, mas enquanto você ainda catch up, talvez na próxima semana, talvez no dia 12 de julho, a gente vai começar os cultos presenciais. Se você é da nossa região, se você é membro da nossa igreja, fique atento no WhatsApp para saber o que vai acontecer. Precisamos de oração, precisamos de orientação, mas as coisas estão sendo preparadas. Então Deus tem grandes coisas para nós na região de Connecticut. Ouça as notícias e talvez você tenha tempo para um pequeno momento lá no Zoom com o pessoal da igreja, só falar um oi. Demora 10 minutinhos, pega o endereço daqui a pouco. Boa semana.